Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos bater um papo, né? O Luiz com tuberculose aqui. Tô mal mesmo. Nós vamos bater um papo sobre a prova de humanas. E ele tá tossindo, vai tossir a entrevista toda, porque o Rafa já disse que quase não caiu história. É por isso que eu vou falar pouco. O Rafa é quem vai falar quase tudo. Eu acho que ele tem que ficar até aqui, melhor na frente, né? Porque E a só rivalidade caiu, tá assim desde cedo. Viu? só Porque caiu questões de sociologia e filosofia. o episódio do Rafa foi mais assistido do que o do Luiz. Então o Rafa já chegou dando uma voadora. O meu episódio foi mais assistido do que o seu. Eu tenho mais visualizações. E ele tá na frente pra ele aparecer no podcast. Senão ele não vai aparecer. Porque 3 questões de história na prova todinha, ele tá aí, viu? É justamente isso, cara. Eu comecei esse negócio só do Instagram, eu apareço mais lá que você. É que podcast, mas eu vou Coitado. entrar nesse ramo aqui de Tá podcast. vendo? Eu sou viu? das exatas, eu nem ligo. Tem uma máscara aí, por favor, porque eu tô com medo. Tá no ambiente fechado. Mas, turma, olha só, a nossa preocupação é trazer para vocês uma avaliação, uma interpretação da prova que aconteceu no primeiro domingo do dia Enem, do dia 5, a prova de humanas. Entender geografia, história, filosofia, sociologia, tentar aí encontrar o algoritmo do Enem e também desvendar cada vez mais como essa prova está ficando. Então, para isso, eu tive a oportunidade de chamar 2 profissionais que eu gosto muito. São profissionais de alto calibre. Um tá meieiro, já deu para ver, né? A cada 2 minutos que eu falo, ele tosse. Tá tenso o negócio. Né? Mas vai falar pouco, né? Caiu pouco história. Mas... Aí eu vou tossir menos. Mas aí, turminha, com vocês... Professor Luiz do Vem Historiar e professor Rafael Messias de Filosofia e Sociologia, para a gente bater um papo aqui hoje sobre essa prova do segundo dia. Bem, eu vou começar, né? Já que eu tenho mais questões, então eu tenho mais espaço de fala. Tem que começar mesmo. O cara veio preparado. Ainda até separou aqui, ó. Filho, eu sou das O cara antigas, tem que ter uma separou, colinha. bicho. Isso é Mas inveja. vamos lembrar que o Luiz ficou só com 3 questões para Então ele não- comentar. 2 de ditadura militar. Já gravou a resposta e está aqui se achando das exatas. Exatamente. Como ele só tem 3, não precisa decorar nada. Como eu tenho um monte de questão, tem que ter tudo anotado aqui, né? A prova do Enem desse ano, ela não fugiu tanto do que a gente espera, né? É uma prova que ela cobra muito fortemente a habilidade de interpretação, não tem como correr, né? É uma prova que quer entender o aluno que é distraído e faz todo sentido, porque toda informação tá na nossa mão, né? Se você pegar o seu celular e perguntar qualquer coisa ali, vai estar lá. O que é importante? Você saber interpretar aquela informação e pincelar daquela informação aquela que é válida. Então, no geral, foram questões que tinham um contexto histórico, para a história não ficar de fora, porque ela é disciplina obrigatória do ensino médio, tá? Então, sério, no geral, tinham a introdução histórica, né? E algumas puras, inclusive sociologia, filosofia e história, aliás, filosofia, história e geografia tiveram essas puras, que eram, você via que estava ali. No geral, no resto, era sempre essa coisa mais misturada, interdisciplinar. Um detalhe também que eu percebi, Rafa, Stefano, na prova, é que teve muitas questões também tratando o dia a dia da população, principalmente aqui no Brasil. Tem algumas questões que mostram isso, que conhecimento de mundo, do dia a dia, a vivência intersocial que temos com os outros, daria para responder algumas questões facilmente, sem conteúdos prévios, só pelo conhecimento do dia a dia. Então, eu achei isso bem interessante também na prova de humanas, mesmo que não caiu história, nessa ideia aí também do dia a dia das pessoas. Tem algumas questões que nós vamos comentando ao longo do processo aqui. Pegando esse gancho do Luiz, a gente se depara com uma prova mais centrada no teor interpretativo, como tanto o Rafa quanto o Luiz falaram. Uma prova que traz aí muitas situações do dia a dia, do cotidiano, e fazendo um estudo, não dizendo que o conteúdo ele não é importante. O conteúdo sempre vai ser importante, é a parte técnica da nossa abordagem. Mas eu acho que fica para o aluno a necessidade de pegar a matriz de referência do Enem e estudar as competências e habilidades dessa prova. Porque, querendo ou não, foi uma prova muito mais voltada para habilidades e competências do que para o conteúdo. Como o Rafa falou, a gente consegue identificar questões puras, mas a quantidade é menor. É uma prova que tenta valorizar muito mais essa parte de competência e habilidade das ciências humanas. Por isso que a gente vai conseguir destacar aqui muito mais do cotidiano do que do conteúdo. Eu acho que em algumas questões você disse, segundo reinado, né, escravidão, Hegel, Nietzsche,
Mas no máximo você vai perceber, até parte de capitalismo caiu ali, mas não atrelado ao conteúdo Isso. tradicional. E não foi uma questão só, não. Questão do trabalho. Foi. Tem uma coisa que é importante pensar, que é o seguinte, né? As pessoas comentam muito, e aí é um desafio para todo mundo. As questões de humanas são fáceis. Então fecha a prova, né? As questões de humanas são fáceis. Então passa por elas rápido. Porque qual é a questão? Quando você conhece o conteúdo, você lê o nome ali, você já tá mais ou menos na resposta. Uma das questões mais difíceis, que agora eu não me recordo, mas é um do Descartes, quando você via ali o nome dele, você já sabia do dualismo. Você já sabia mais ou menos, provavelmente seria aquilo. Claro que você não vai deixar de ler o enunciado e o comando. Mas, quando você não tem certeza, não tem conhecimento completo, você vai ler, vai ali e perder um tempo. Então, se você tem noção do conteúdo e lê bem, você vai passar muito mais rápido, vai ter muito mais tempo para aquilo que você tem dificuldade e você vai poder fazer a redação 10 vezes. Agora, se você focar só na interpretação textual, você vai ter um outro problema na prova, que é o tempo, né? Então, aí, como o chefe disse, você não pode ignorar nunca o conteúdo, porque você tem que ter noção dele. Ô, Rafa, quando eu estou preso ao conteúdo, eu consigo, de certa forma, ter repertório interpretativo técnico. Não é o que eu acho, não é o meu senso comum. Então, a gente estava olhando uma questão antes da gravação e eu disse, essa questão aqui foi tida como uma das mais fáceis. Aí você refutou. Né? Agora, por exemplo, você viu o nome do filósofo? Quando eu pego o nome dele, eu consigo lembrar das características, fica mais fácil de fazer a regra da exclusão nas alternativas. É por isso que, quando a gente fala assim, é uma questão que trabalhou mais habilidades e não conteúdo, não estamos dizendo com isso que o conteúdo não é importante. Pelo contrário, até para que eu possa entender, contextualizar aquele momento, o conteúdo é muito importante. Eu sempre costumo dizer para os alunos, olhei para a questão, eu preciso identificar o lugar da questão, eu preciso identificar o tema da questão, eu preciso identificar o período da questão e o assunto, porque o tema e o assunto são diferentes. Pode cair o tema, ditadura militar, o assunto, o AI-5, ou a Comissão Nacional da Verdade. Então, isso é muito importante, porque quando eu faço isso, eu já consigo agora contextualizar para acertar. E é impossível fazer isso sem ter o conhecimento do conteúdo. Então, o conteúdo ele também é importante para que nas possa minhas pesquisas, contextualizar aqui a prova. Eu identifiquei uma questão como fácil, aquela do gráfico, e vocês já disseram não. Mas será que o aluno vai ter expertise de entender a inserção aqui dos direitos da mulher? Ou seja, como é que eu sei disso? Conteúdo. Tem uma coisa que o Luiz falou, e aí eu acho que é uma grande dificuldade de qualquer professor e qualquer pessoa, né? Assim, no geral, na educação. Daqui a pouco a gente tira o Luiz daqui, né? Tenso, viu? Não, eu já ia pedir uma máscara. Eu quero avisar que se eu tiver algum problema depois, o podcast vai... Ele veio gratuitamente. Isso ele se tosse. voluntariou, viu, gente? Eu quero... Olha, que história. Eu tô morrendo de medo aqui. Isso é tosse alérgica. De uma variante do Covid aqui, né? Sim, Mas eles são da esquerda, né? Eu sou centro. Não, só pega gente, só a esquerda pega Covid. O resto daqui não vai pegar, todo mundo é da direita. A gente vai apanhar aqui. Mas uma coisa que o Luiz falou, e é uma coisa para ser batido o pé enquanto aluno, né? Contexto. Que agonia do povo que não sabe contexto. Se você não sabe contexto, você tem grandes dificuldades. Então, contexto histórico, para mim, é o elemento mais importante de todos. Porque essa questão, inclusive, do gráfico, contexto histórico. A maior parte da prova do Enem, ela quer entender se você sabe como é que um contexto histórico influencia uma situação. Só pra gente pensar, assim, um exemplo correlato. Daqui a 100 anos, quando a gente vê uma foto de 2020, todo mundo com máscara, eu só vou entender a máscara se eu tiver noção do quê? Do contexto. Se eu não entendo o contexto, eu não entendo o que está acontecendo. Então, no geral, o contexto histórico é uma das principais habilidades. Saber contexto histórico é saber história. Saber história é facilitar todo o processo. Mesmo... brincadeiras à parte, ela não ter caído muito na prova, né? Ela não caiu enquanto pergunta pura, mas ela sempre... Os caras vão tirar sarro de tudo. ela sempre vai estar ali. Entendeu? Então, eu sempre digo, enquanto professor de sociologia, sem a história, a gente não é nada. E a maior dificuldade em sociologia é não saber história. E aí, só para exemplificar isso que a gente falou, na prova branca, né? A questão 53... é exatamente isso que ele está falando. Ele traz aqui os séculos XV e XVI, depois ele começa a falar um monte de coisa que aconteceu, e depois ele pede aí para dizer qual é o período. Essa, Caio. É o período? Automaticamente, a gente sabe aqui que o século XV e XVI é a expansão marítima. Mesmo que todas as outras alternativas, renascimento cultural, centralismo político, reforma religiosa,
acontece nesse século XVI e no século XV e XVI, mas pelo contexto aqui que dá início, a gente já sabe, ou seja, é contextualizado, mas eu preciso saber o que acontece aqui. Hoje vai ser meio que produção, né? Eu vou jogar a questão, vocês bufam. Então, vamos começar com as questões. Caio, projeta pra gente lá. Pode passar, mais um. Depois a gente volta. Questão 46. A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Essa questão aí, gente. Filosofia, sociologia, história. Deixa o Luiz responder. Eita, essa de história. Adorno. Você responder Adorno Eu já ali, sei... Horkheimer, dialética do esclarecimento. Eu já sei que será mais aí sociologia, né, do Rafa. Só pra avisar, né? viu? Eu fiz uma anotação. Ele fez a anotação 46, aí. 47, 48, 49, 51... Pula pra 54, porque ele falou de 53, entendeu? Ele ali apareceu no meio. Mas como Luiz Percebe, ele disse- colocou no papelzinho dele ali, ó, 46, ali, ó, Escola de Frankfurt, Claro. né? Ou seja, então ele já tá ali toda hora aí, ó. E agora eu lembrei de uma coisa. Quando a gente tava no outro podcast, teve mais visualização do que o Luiz, por sinal, né? Claro, ele tá eu pagando comentei- os alunos na sala pra assistir lá 1 minuto. Assiste aí 1 minuto, acho que 1 Olha, minuto já valeu, né? sexta-feira da semana que vem eu quero ver quem vai estar na frente, viu? Você vai ver. E ele, capitalista burguês, querendo que a gente enrole os outros pra conseguir visualizar o podcast dele, né? Ele não é nem besta, né? Ele já entrou no mercado Ele já mesmo. saiu do proletariado e agora Não, ele... Looping proletariado ele agora, tá né? assim agora. Lupin caiu na Looping prova, viu? proletariado. Olha, essa questão daqui, como o Luiz já comentou falando a verdade, né? Ela é uma questão de sociologia, só que na verdade, eu até comentei isso. Indústria cultural, quando ele cai, é sociologia. Quando ele cai, escola de Frankfurt, questões ideológicas, ela é de filosofia. Tá entendendo? E ela é uma questão que ela tem aqui ela tem distratores muito tranquilos. O que é que são distratores? São duas alternativas, você vai ficar meio doidinho, né? Que é entre a letra A e a letra D. Você pode perceber que elas, letra D, promoção da satisfação de necessidades artificiais, né? E consumo de produtos culturalmente elaborados no mesmo sistema produtivo do capitalismo. Qual a ideia, né, para a indústria cultural, a Escola de Frankfurt? O capitalismo, ele controla o que você faz depois do trabalho para que você não pense sobre o trabalho e as condições de trabalho. Então, ele controla para que você não reflita, não critique. Então, seria a letra A, não a letra D, né? Que ele fala já uma coisa muito mais abrangente. E uma coisa que eu falo sempre no Enem, tá na dúvida, vai em elementos parecidos no texto. O texto, ele traz esse controle, né? Essa busca de mecanização. Então, aqui seria a letra A. Tá? Ô, Rafa, eu vi que você falou indústria cultural, mas eu percebo que se destaca muito o trabalho. E aí, quando a gente vai para filosofia e sociologia temática, trabalho é um conteúdo forte, né? É porque é o seguinte, no caso, trabalho enquanto ideia, filosofia. Consumo, sociologia. Como ele não está trabalhando aqui questões de consumo, mas sim como as ideias são construídas em onde, né? E aí ele está dizendo o seguinte, não construa ideias, trabalhe, não construa ideias, trabalhe para comprar o que você vai usar no lazer. Então, tá na parte de ideias, então vai para filosofia. Só que o universo de trabalho, que caiu em várias questões, por sinal, é um tema sempre forte. Tá? Próxima Ô, questão, Rafa, pode falar, Luiz. Vou jogar agora na questão de sociologia aí. Será que, eu vi alguns amigos comentando sobre, divergências ideológicas não atrapalharia o aluno responder essa questão? Olhe, sem tentar Quem faz as polemizar. perguntas é o Stefano, mas vamos polemizar Não, aqui. aqui é papo livre. Não, mas Vamos pelo menos você polemizar aqui. aparece de algum jeito. É, Extinção. já que Vocês dois dois entrevistadores. então Não, agora aqui. eu vou ser trucidado. Olha, eu acho que não. Por quê? Porque eu acredito o seguinte. Primeiro, eu defino que a escola seja plural. Então, se tem o professor de Joãozinho, Marcelinho e Pedrinho, os três precisam colocar suas visões de mundo, desde que sejam científicas, né? E o que é uma escola plural? O aluno ver a pluralidade e ter condições de responder sobre todas elas. Ponto. Especificamente aqui, ou em alguma questão, as questões do Enem, ele dá um texto... Vou esperar aqui, meu colega. Tem mais água, já acabou a barra Já do acabou. bichinho. Já Sim. tomou 2,5 litros. Rapaz. Mas assim... mas assim, que até disse na outra vez que eu tive aqui. O textinho, ele vai lhe dar o contexto. Então você não vai correr do contexto do texto. Você não vai fugir disso. Então não tem questões ideológicas aqui ou não. Agora, se você for cego pelas suas ideias e não aceitar outra, E é justamente isso você a vai ser pergunta pego. que eu quero falar. Então a galera que é o cego, ele fecha apenas para uma ideia e não abre para outras, ele tem uma maior dificuldade de responder as questões. Concorda comigo? E quem é esse cego? É o cara que não tem uma postura crítica. O que é uma postura crítica? Investigativa. É o cara que trabalha apenas... Independente do lado que ele Isso, está. independente do lado. É o cara que quer apenas ter as coisas voltadas ao senso comum.
Então, como ele não consegue criticar, ele vai começar a ver ideologismo em tudo, ideologia em tudo. Isso aqui aí começa aqueles discursos rasos que a gente viu logo pós-prova. Agora a gente precisa entender que o Enem é uma prova de um teor técnico muito grande, um embasamento científico surreal. Então, no final das contas, o que o aluno acha, né, o que o candidato acredita, não é muito valorizado. Ele precisa fazer a leitura do texto e, em cima do que foi abordado, tentar destacar a melhor alternativa. Justamente. Por isso que eu acho que isso é um conselho daqui para quem não fazer o Enem. Deixem suas emoções ideológicas, políticas de lado e vão para a prova do lado mais técnico, científico, porque isso que a Acho que prova para a vida, quer né? abordar, né? Porque a gente sabe, nesse momento tão polarizado, isso acaba sempre sendo Não mais, pauta. né? Acho que tá tão calmo. Eu falo disso, chefe, porque eu participo de um grupo, né, de colegas, e aí no grupo, quando no outro dia, a galera falando da prova, ai, que absurdo, eu sou um cara de X visão política, eu não conseguia responder a prova porque eu discordava de tudo que estava ali. Então teve pessoas que comentou desse estilo de prova. Então a gente percebe o quanto essa criatura foi lá e não foi preparada. Mas esse teor técnico, né? Acho que a gente precisa da ciência ao nosso lado para respaldar qualquer movimento que a gente tente interpretar como bom ou não bom. Vamos lá, questão 47 agora. A gente tem uma segunda questão. Caio? Olha só, eu queria poder, força, visão de raio-x, telecinese, telepatia, poder político. História. Essa questão. Diga pra mim, por favor. Essa é uma questão a história do Aladim, interdisciplinar, né? E a gente consegue automaticamente aí ver história pura nisso, né? Onde? A evolução da mulher, as tomadas de decisão. E ali tem sociedade contemporânea. Contemporânea, né? História contemporânea. Automaticamente, quando eu lembro desse aí, vem logo a minha cabeça Vargas. Nossa não tem senhora. como não ver. Né? A gente percebe ali a mulher purinha ali. Vai cair Vargas da cabeça do Luiz agora, viu? Ele vai criar Vargas aqui. Bota o Vargas aqui, vá. Ele tá filosofando. Não, bota o Vargas aqui, cara, vá. Onde é que tá? Tem um Vargas sujeito oculto ali, né? Quando a gente pensa no poder político, logo olho para aquela mulher e lembro lá de 32, quando o Vargas vai lá dar o direito dela volta. Percebe? Não tem como olhar pra essa questão e não ver Vargas, pô. Mas que viagem, hein? Tem como olhar e não ver. Porque você não tem Vargas. Isso é brincadeira, só brincadeira. Não, mas assim, acho que o Luiz disse tudo, né? Na verdade, poder político é participação e decisão. Uhum. Não tem muito pra onde correr. Né? E eu vou reiterar uma coisa. Sempre que vem questões com charge, olha o rostinho da galera. Você tá assustado, você tá triste, você tá feliz. Ela tá meio neutro ali, né? Ela tá meio seguindo num caminho, né? Mas não tem muito como correr. Participação em ações decisórias. Que é o que a mulher não teve, não tinha. E com o passar do tempo, começa a passar a ter. Lembrando que ela começa a passar a ter em 32, quando tem o direito político de votar. Quem deu esse direito político? Tá certo, tudo bem. Quem foi que deu esse direito político, Vargas? Vamos lá, próxima questão, 48. Aqui é produção, viu? Estamos na terceira, faltam só 42. E essa daí, gente, a reflexão sobre o perdão apresentado no texto encontra fundamento. E aí, você quer dizer de quem é essa daqui? Sobre o que é que fala? Perdão, religião. Se caiu perdão é Bíblia. Misericórdia, meu Deus do céu. Gente, ele tá brincando, mas eu digo, vai responder um pouquinho de questão até chegar a alguma coisa de história. Não, olha que interessante. Essa questão aqui, o lance dela é no final. Perdão pedido não é perdão a que se tem um direito devido. E é com o preço destas reservas que a grandeza do perdão se manifesta. O que ele quer dizer? É o seguinte: quando eu peço perdão a alguém, necessariamente não quer dizer que a pessoa vai me perdoar. A pessoa tem autonomia para me perdoar ou não. É questão de liberdade e determinismo na filosofia. Então, cadê ela aqui? Escolhas humanas definidas, relações interpessoais medidas pela autonomia dos indivíduos. Os indivíduos são autônomos para escolher aceitar o perdão ou não. Então é uma questão simples sobre liberdade ou determinismo. Muito simples, muito interpretativa, né? Não tem muito segredo nessa questão. É uma questão que o aluno não pode errar. Porque por ser fácil... Por ser mais interpretativa e não ter contexto histórico aí. E uma coisa também que a gente percebe na questão, ali, ó, está pronto a escutar uma palavra de recusa. Então ele tem autonomia automaticamente para não perdoar. No caso ali, a palavra autonomia, ela caixa certinho ali naquela parte ali.
da letra E. Hoje eu estava dando uma aula de revisão e a menina disse bem assim, Stefano, como é fácil a química? Eu disse, não, moça, aqui você não está ansiosa, apreensiva, insegura, você não está num local de prova que automaticamente é hostil, e mais, você não está colocando 10 meses de investimento. Você está sentado ouvindo o que o professor está falando, então você está vendo a minha compreensão do fato. E a gente sabe o quanto a prova ela é emocional, né? E o primeiro dia é 100% eu tava emocional. brincando com minha esposa, Rafa, depois brinquei com os colegas, fui fazer um concurso uma certa feita. Fui fazer, mas sem aquele negócio de querer fazer, né? Tava em outros planos da vida. Aí quando eu peguei a prova de história, fui assim, só pra fazer mesmo. Acho que em 30 minutos eu respondi 70 questões de história. Aí eu olhei assim, rapaz, será que tá certo? Mas fiquei pensando, se eu tivesse com a mesma pressão, a necessidade de passar daquilo, depois, ano que vem, se eu não passar isso, o que é que eu vou fazer da minha vida? Vou ter que refazer essa jornada de novo. De novo, que é árdua, dificultosa. Não, então, assim, jornada de cão. O emocional, ele faz com que pessoas errem essa questão. O primeiro dia, ele é 100% emocional. É por isso que nós temos o Stefano Coach. Ele é o melhor cara, porque você não é essa questão. Por isso que ele vem. Você chega com o emocional pronto. Até porque hoje ele vai falar, ele vai tossir mais do que falar, mas a gente tá caminhando com ele aqui. Ele é importante, é um figurante muito... Palavras. Pode passar. Vamos lá, próxima, 49. Hoje o Caio vai trabalhar, viu? O Kleber tá de folga, mas o Caio... 49,50, ó. Ah, Luiz, na 49. Na 49 tem um marco histórico, né? Escrita em 1828. Então a gente já tem como situar ela. O período. O período. Eu tenho ali. Origem Iluminista. Origem Iluminista. E tem um texto. Bem que assim, quando a gente pega ali a palavra iluminista e vai para as respostas, meio que não fica tão claro na ideia do conteúdo. Né? Não sei na visão, quando você estuda o iluminismo, Rafa, de sociologia, mas só a palavra iluminista ali, a origem, não dava de fato você conseguir responder como a questão do Descartes. Até porque ela está presa ao texto, né? O texto expressa. Né? E aí é uma coisa que a gente precisa ler o texto para então conseguir encontrar a questão. Tá? Uma outra coisa também, eu não sei se o pessoal costuma fazer isso, mas eu costumo fazer isso também, é ler essa parte final, né? Super necessário. A referência do texto. Super necessário. Isso é muito importante. Perceba ali, ó, para uma história de vacina no Brasil, o manuscrito inédito e tal, beleza. Então, quando eu pego a ideia de vacina, aí eu consigo, pelo menos, ter uma ideia das alternativas. E aí, automaticamente, se eu tenho vacina, automaticamente eu tenho assegura a saúde. É uma ideia que, no mínimo, eu poderia pensar. Isso aí. Tem um macete que é pra gente pensar o seguinte: iluminismo. Qual a ideia do iluminismo? A razão e o progresso. Sim. Né? E o iluminismo, ele traz a ciência como o norte da coisa, né? E a ciência se torna a responsabilidade do Estado, né? O Estado tem que promover essa ciência. Isso é importante falar, desculpa atrapalhar, que o iluminismo vem justamente pelo um período. Ali eu tenho a Idade Média, então depois eu tenho outros períodos, até que o iluminismo vai dizer, peraí, nós agora somos portadores da luz. Isso. Não é? Agora, essa questão religiosa, que tudo controla, não deve mais fazer, porque o Renascimento não descartou a ideia religiosa. Isso é importante, a gente pega os alunos que comentam isso. Não, então a primeira ideia que foi descartada, não foi o Renascimento. Pelo contrário, é muito atrelado à religião, mas no iluminismo, literalmente, eles... Peraí, a religião está fora aqui. Eu consigo destacar esses pontos nesse texto? Você consegue. Sim. Ó, vamos pensar assim, ó. Havia já há muito tempo que a Europa desfrutava os benefícios da vacina e arrancava à morte milhares de inocentes, condenados a serem vítimas do terrível flagelo das bexigas, e o governo de Portugal nunca se lembrara de transmitir ao Brasil a mais útil das descobertas humanas, quando, aliás, nenhum país, mais do que ele, carecia deste salutar invento ou se atendesse às vantagens da população ou ao perdimento de imensas somas na mortandade contínua de escravos que esse flagelo devorava. O que ele disse? Ali a gente já tem algo interessante, né? Deixa eu só lembrar. Desfrutava dos benefícios da vacina. Isso. Depois ele fala de Brasil, a mais útil das descobertas humanas. Avanço. Isso, então. O cara usava, a vacina estava lá, né? Ele não trouxe para cá, a população morria.
Mas, se ele é o governo, se ele é o organizador, né, digamos, da coisa, qual é a ideia? Ele precisa trazer isso para cá. Aí, ó, o certo é que mais ocupado de seu ouro que seus habitantes, né, para ocupação dos seus habitantes, Portugal, como em outros muitos casos, esperou que o Brasil, por seu próprio impulso, remediasse este mal, né? Então, ele só queria o lucro, né? Isso, e aí o texto fica claro que, como o Brasil, ele, naquele momento, aqui nessa data é importante ter um detalhe, tá? Que a gente pode, então, ali também, o aluno que lê conhece muito o conteúdo. A gente sabe que desde 1822, o Brasil já está independente. Então, de 22 para cá, o Brasil não mais depende de Portugal. Isso é uma coisa bem importante falar. Porém, o texto ele dá todos os indícios de quê? De que essa responsabilidade ter trazido enquanto o Brasil colônia, Ou seja, enquanto mesmo independente, ele tinha um vínculo de comunicação com Portugal. Sim, e também, você falou que havia muito tempo, não está falando que exatamente foi nesse ano que foi isso, só o texto foi escrito, e ele vai fazendo uma abordagem histórica, que durante o período colonial, o Portugal só se preocupou com o quê? Com as riquezas extrair, e não com que viesse a desenvolver com a qualidade o Estado, de vida, com a qualidade de vida. Principalmente dos então, escravos, o que né? é que o texto mostra? Que faltou de Portugal, da corte portuguesa, a responsabilidade de assegurar o quê? A saúde do povo. Por quê? Isso é uma coisa bem interessante a pensar, e a gente, quando a gente história, a gente vai... Por isso, ele é ocupado de seu ouro que de seus habitantes. Isso, Ou seja, isso. o povo não tô nem aí, eu O que- quero são as riquezas. Isso é uma coisa bem importante de falar. Quando eu digo, não tem como a gente não levar para o lado histórico de conteúdo. A gente sabe que quando Portugal veio para cá, vai aparecer no Brasil doenças que não existiam. Eu globalizo doenças. E qual foi a preocupação para sanar isso? Nenhuma. Ou seja, então o texto ele é bem claro em trazer que faltou do governo português a responsabilidade, tá, de assegurar a saúde dos povos. Então, letra E, né? Letra E E seria a resposta. só um detalhe rápido. Se liga ali como ele... O que ele faz? Escrito em 1828, o texto expressa a seguinte ideia de origem iluminista. Então, ideia de origem iluminista. Responsabilidade dos governantes assegurar a saúde dos povos. Isso é bem importante, Ou porque seja, o iluminismo a ele vem luz é trazer promovida a pelo ideia Estado. que o Estado deve propor o bem-estar social Através das dos pessoas. avanços técnicos científicos. E isso, de forma racional. Isso. Porque o iluminismo é extremamente crítico à religião, enquanto organizadora de vida. E é bom, o Luiz até comentou, na história, nem em lugar nenhum, as coisas acabam com estanque, né? Elas se transicionam, mas elas continuam existindo. Né? Agora, você vai ter preponderância de um movimento e o outro vai balançando, mas ele continua ali. Né? E essas 50, gente? Essa 50... História também, Rafa? Não. Essa 50... A história é geografia. Vai... Não, é bem geografia. Bem geografia. Né, a ideia das práticas agrícolas, né? Destacado no texto, apresenta como vantagem no espaço urbano. Mas também acho que espaço urbano cai um pouco de tudo. Acho que história fala de espaço urbano, sociologia fala de espaço urbano e geografia. Mas ele é uma questão aí... O lance dessa questão, é o repetir de coisas, né? Porque ele sai repetindo a mesma informação várias vezes, ao possibilitar o acesso ao plantio e, consequentemente, a alimentação, permite-se a nova relação com o que se come, reduzindo-se o percurso da cadeia produtiva, aproximando produtores de consumidores. Tipo assim, eles antes estavam bem afastados, quem produzia estava no lugar do espaço e quem comia estava em outro. Agora se aproximou todo mundo do mesmo lugar. Né? Então todo mundo começou a ocupar o mesmo lugar. Aquela área central, né? Isso. A formação. Então a prática agrícola destaca no texto apresentado como vantagem no espaço urbano a ocupação de lugares ociosos, não é isso? Então é mais geografia essa questão. 51. Na questão 51, é porque aqui a gente vai permear as três áreas, né? Já essa 51 aí, nós temos Gerineldo, né? É o Dorme nome. porque já está conformado com seu mundo. A postura determinista adotada pelo personagem contrasta com a ideia existencialista contida no pensamento filosófico de Sartre, porque essa é genuína, né? E essa questão, na minha opinião, foi uma das mais interessantes e das mais difíceis, né? Qual a grande situação? E quando você lê o texto 1, com calma, você vai ver que ele é um cara fechado, trancado e que tenta controlar tudo, né? Ele vai tentar controlar o seu espaço, tudo que acontece. No texto 2, só por ser Sartre, né? Qual é a grande questão? O homem está condenado a ser livre.
Né? Ele não tem Cara, como isso é escapar da fantástico. liberdade. O homem não- condenado a ser livre. E, por sinal, responsabilizado. Né? Porque pro Sartre, você é jogado no mundo e tem uma liberdade absurda, né? Então, os contrastes vêm nessa linha, né? Enquanto um não consegue sair do seu quadrado, o outro sempre está transcendendo. Nem existe o quadrado, para falar a verdade. Nem a noção de quadrado existe, porque tem uma coisa que o Sartre comenta, que existe uma diferença entre livre-arbítrio e liberdade. Livre-arbítrio, eu tenho 2 ou 3 opções. Liberdade, eu tenho todas as opções. Não tem limites. Então, qual é a única questão aqui que a gente pode trazer essa situação aqui? Né? Nega a possibilidade de transcendência. Um nega a possibilidade de transcendência, que no outro é muito clara. Entendeu? Nas minhas pesquisas, Luiz e Rafa, é dito que eu faça a leitura do texto 1, mas o melhor embasamento para que eu encontre a resposta está no texto 2. Mas assim, às vezes ele faz o quê? Às vezes ele ignora o texto 1, só o texto 2. Às vezes ele contrapõe o texto 1, né? Mas no caso aqui, realmente é o texto 2 que serve. Agora, não adiantava não correr do 1 também, não. Porque você tem que ver como era o Girineldo, né? É por isso que para eu poder sou... trazer a Por ideia. isso que eu gosto de começar a ler ali o comando da questão, porque quando eu leio o comando da questão, então eu preciso dos 2 textos para entender ali a ideia, para a gente poder responder a questão. Inclusive, a minha orientação de estratégia de questão é essa. Você vem para o comando, porque eu já sei o que procurar nos textos. Depois eu vou para as questões. E aí tem cuidado com os distratores, que na prova de humanas tiveram questões que estavam bem bagunçado, né? Estava conversando até com o Rafa um pouco antes sobre isso. Eu achei algumas questões um pouco subjetivas ali, as respostas, que daria margem para marcar alguma outra coisa. Vamos assim. lá, 52. Vocês vão acompanhando aí nos materiais de vocês. 50. Que coisa linda. Eita. Só porque ele falou no podcast que ia cair. Ele disse, eu aqui, regime militar e ele ditadura militar. Eu regime militar e ele ditadura militar. E era engraçado porque assim, mas isso, cara, isso não é nada mais assim do que você entender. Se a gente pensar 4 anos atrás, caíram 21 questões de 2009 até o último governo, e nos últimos 4 não tinha caído nenhuma. É óbvio que o governo atual iria trazer isso. Porque é simples, tá? Não é o nosso objetivo aqui falar sobre isso, mas é simples. A gente sabe que cada vez mais terceiros anos, as escolas costumam dar mais ênfase naquilo que o vestibular cobra. Eu não posso chegar, é aquela educação. Não, a gente vai trabalhar aquilo porque no final o que vai contar é se eu não vai aprovar no vestibular ou não. Se eu não tenho questão caindo, por que eu vou trabalhar isso? Não vou, então eu deixo de trabalhar o tema. Se eu deixo de trabalhar o tema, menos pessoas ficam sabendo sobre um tema tão importante que jamais pode ser esquecido, porque a história diz que não temos que lembrar das coisas para não repeti-las. Mas vamos lá. E aí, Luiz? Vamos Nessa lá. história aí, Rafa? Gente, essa questão é muito top, tá? O golpe militar de 64 foi implacável no combate ao que resgatava a Liga Camponesa, generalizada na década anterior. No entanto, em relação aos sindicatos, sua atitude foi ambígua. Por meio de acordos com os Estados Unidos, eu tenho o contexto da Guerra Fria aí, foram concebidos centros sindicais e cursos de liderança com base em princípios conservadores e ministrados por membros da Igreja Católica, que também quem apoia o golpe militar. Até porque a ideia do golpe vem do medo comunista, que a Igreja ela vai então contrária a isso. Então, percebe, os sindicatos rurais foram tratados de forma descrita no texto. Por quê? O governo pretende utilizá-los para controlar as tensões políticas. E fica muito simples, por quê? Pensou em ditadura, eu tenho que pensar em repressão, censura e perseguição. Então, controlar as tensões políticas é em forma de censura e repressão. Fica mais simples de responder. Entendeu? Programa populista, eu não tenho divulgar programa populista. Regularização da propriedade da terra, isso não fala. A questão também, né? Estimular a oferta de mão de obra também não fala disso no texto. Então alguém poderia... E ali tem o seguinte, né? Com base em princípios conservadores e ministrados pela a autoridade religiosa do momento. E aí se a gente pensar nada de terra, porque eles eram contra a reforma agrária, e aí quando a gente precisa ter um conteúdo para poder, assim, mas também lendo o texto e sabendo a base de qualquer ditadura, seja ela onde for, a gente conseguir responder essa questão de forma fácil. E essa 53, gente? Cara, eu achei esse texto top. Rafa, eu gostei demais do texto, né? E quando eu vi, eu também fiquei feliz. Gente,
presta atenção, saber os conceitos. E a gente faz aquele negócio que aparentemente é muito besta. Eu, pelo menos, faço isso logo na primeira aula. Eu costumo dizer assim, gente, vamos lá, período da pré-história, começa aqui e acaba aqui. Luiz, que negócio besta é? Mas por quê? Porque eu entendo períodos. A história precisa entender períodos. Você precisa se situar para poder discutir isso. em cima. Aí o que é que a gente diz? Gente, o que é que abre a cidade moderna? O que é essa modernidade? É o quê? É as grandes navegações, que é o processo de expansão marítima. Século XV e XVI. Essa questão era muito fácil, só que assim, a gente sabe que todo aluno que estuda, ele sabe que o renascimento cultural foi no século XV. A gente sabe que as reformas religiosas também foram no século XV, né? Século XVI, né? E aí, a centralização política já acontece um pouco antes de Portugal, mas também acontece na Idade Moderna. A única coisa aí que não dava, porque foi totalmente contrário, é a manutenção do sistema feudal. Mas todas as outras 4 alternativas são coisas da modernidade. Mesmo que o que eu tenho que fazer ali, ó. Perante os novos imperativos da época moderna. Perceba, ele coloca no plural. Aí você fica, poxa, tá falando do quê? Tem tudo isso aí. Expansão marítima, renascimento, centralização, reforma, tudo é século XV e XVI. Mas, aí vamos lá. Quando se vão desmoronando as estruturas socioeconômicas da Idade Média, perante os novos imperativos da época moderna, constitui um momento chave na história florestal de toda a Europa Ocidental. Abre-se genericamente um longo período de crise florestal, que se manifesta com cuidado nos países onde mais se desenvolvem as atividades industriais e comerciais. Aí perceba, se eu tenho a necessidade, eu preciso ir buscá-la. E como é que eu faço isso? Expansão marítima. Entendi. Ou seja, eu preciso me situar historicamente, eu preciso ter uma compreensão sobre 4 distratores aqui, né? 4 itens que podem direcionar a minha interpretação, mas no final das contas a interpretação histórica é quem vai conduzir. Perceba ali também, ó, de consumo nos mercados urbanos e nas regiões, onde progridem a metalurgia e a construção naval. Eu construo... A construção naval serve para quê? No processo de expansão marítima. E tem outro macete ali nas respostas, que é o seguinte: renascimento cultural, centralização política e reformas religiosas são ideologias, são movimentos ideológicos. Ele sempre está falando ali sobre o mercado. Né? É sempre mercado, é crise florestal, centros urbanos. Então, se eu elimino a E, que eu já sei que não é, contextualmente, a B, a C e a D são ideológicos, não dá. Tem que ser a letra A mesmo. Processo de expansão marítima. 54. Agora vai ficar mais calmo, viu? Cadê 54? E essa daí? Essa é ótima. Não me atrevo a ler esses nomes. Também não. Tá? A gente devia fazer quando o Luiz, quando voltar, a gente devia voltar para ele ler esses nomes pra gente, né? Mas esses nomes representam... São povos, né? Só que, ó, ele vai dar o exemplo de vários povos, né? O nome do Império Inca, ele vai trazer tudo isso, né? Só que aí vamos seguir a partir dos povos. Oficialmente, todas as etnias dominadas pelos Incas deveriam adotar a língua Quechua, adorar o Sapa Inca e o Sol, e pagar taxas em formas de horas de trabalho periódicos. No entanto, né? Mesmo eles tendo que fazer tudo isso, pegar essa cultura dos caras para si, posso dizer que o Império Inca era como um mosaico cultural, ou seja, um espaço que tem várias coisas além, vários recortes, né? Mosaico cultural, em que vários e diferentes grupos étnicos adoravam o Sapa Inca e o Sol, mas, simultaneamente, continuavam a adorar seus deuses locais e também falar suas línguas nativas, né? Então, é uma questão que envolve a questão de culturas em conjunto, né? E aí tem uma coisa interessante, que tem aluno que acha que quando as culturas se misturam, mesmo que tenha uma cultura mais preponderante ou dominante, ela vai modificar todo mundo para todo mundo ficar igual, né? E não é. E aí olha o que ele pergunta, né? Ao comparar no texto a vertente de dominação territorial com os aspectos culturais, os incas tinham uma postura flexível no que diz respeito aos costumes religiosos. Eles deixavam os caras funcionar como eles queriam funcionar. Então o próprio texto ele já diz tudo. Eu só não posso cair nessa besteira de achar que porque como eles dominaram, eles impuseram alguma coisa. Ou seja, tem que ter cuidado para não fazer uma interpretação fora do texto. E muito rápida, né? Porque eu quero passar logo pelo negócio, né? Então não, já sei o que é e pô, é o que ele quer. Né? E essa 55? Essa 55 foi muito comentada por causa do racismo, né? Mulambo.
É Um trecho do hino do Fluminense. E a questão do preconceito na prova do Enem, ela é muito latente, né? Ela sempre vai estar discutindo isso daí. Principalmente em relação à mulher, né? A mulher, os preconceitos que a mulher sofre já é um tema que a gente tem que, ano que vem, estudar muito, que provavelmente vai cair de novo. E infelizmente cai porque acontece, né? Porque... Eu tava, até quando eu tava brincando com o Stefano, vendo a quantidade de questões e temas que tem. Então, acho que o racismo, em todas as suas essências, caiu em todas as provas, 2019 até 2023. Todas. Você não vai ter nenhum que não tem falando sobre isso, alguma coisa sobre a questão racial. O racismo, a questão da situação da mulher sempre vai estar ali, né? Agora vamos falar, etarismo. Quando é que eles vão começar a trazer o etarismo para esse debate? Né? A questão de como tá... Eu, a partir do ano que vem, já começava a olhar para isso, né? Porque alguns temas vão começar a ficar repetidos, né? Isso é uma prova que trabalha muito conceito, né? O etarismo é um conceito que talvez tenha um protagonismo maior, né? E a gente está tendo uma população de pessoas velhas, né? Então, assim, a gente vai ter que trazer esse debate em algum momento, né? É a primeira vez na história que está ocorrendo essa inversão, né? A gente tá... A base, curva, né? E isso não é necessariamente ruim. Significa que algumas coisas estão avançando. O problema é como é que a gente vai lidar para continuar com esse pessoal fora do mercado de trabalho e o outro trabalhando. Isso, exatamente. Então, essa daqui é bem simples, né? Letra C, condenação do preconceito racial. Não tinha nenhuma dificuldade, né? Só ler isso, né? Uma revisão disso tudo, que é comum hoje em dia, né? A gente revisitar as torcidas organizadas, o que elas falam e o que elas falam com base em preconceitos, né? Vamos lá, né? Questão 56 agora. Essa daí a gente divergiu aqui, né? Porque eu classifiquei ela como fácil e vocês dois trouxeram informação que eu não tinha, né? Mas nessa questão, observando o gráfico, porque o comando ele está muito aberto, né? Vai. Aquela questão eu falei assim, quando a gente olha o gráfico e a gente vem de uma ideia de conteúdo, a gente sabe que isso é um conteúdo de atualidade, sociologia, entre outras coisas, que a partir do momento em que a mulher ela entra mais no mercado de trabalho, automaticamente a quantidade de filhos diminui. Ponto. Isso é um conceito que nós temos. Porém, foi como eu pensei com a Rafa, por que a gente, então, pôs assim, rapaz, é uma questão fácil o seu conteúdo. Mas se eu olho, porque quando eu penso que é uma questão fácil, eu olho para a questão e eu tenho que marcar ali. Mas para quem não vem estudando, é aquele cara que foi se aventurar no Enem, ali tem taxa de fecundidade, tem número de filhos, mas não tem nada falando... Tem as décadas, né? Tem ali as décadas, sabe que diminui o número de mulher por filho, mas por quê? Se ele não passou pela boa aula do Rafa, né, falando sobre a mulher, a inserção dela no mercado de trabalho, para isso, ele não vai saber marcar isso de jeito nenhum. Eu lembro que na época que eu estudava, meu professor de geografia disse assim, as novelas começaram a mostrar que as mulheres elas continuavam lindas e maravilhosas só tendo 2 filhos. E que esse é um fator geográfico para a redução da natalidade, para que elas optassem em ter menos filhos. 2001, 2002, 2003. Não sei se tem coerência, mas eu lembro nitidamente. Meu professor era um bom professor, o Frigoleto na época. Foi meu professor também, ele. Tinha um site mais visitado no Brasil. Isso, globalização. Pronto, exatamente. Foi meu professor também. Mas uma coisa que você comentou, Stefano, que a gente pode pensar tem situações sociais que a gente precisa refletir. A novela, por exemplo. Lembra aquela novela América? Sim. Que ela ia para os Estados Unidos. Tráfico. De repente, todo mundo ia para os Estados Unidos, passando da fronteira. E os Estados Unidos, o que está acontecendo? Eram, sei lá, 20 mil brasileiros passando a fronteira, tem 300 mil. Aí pediram para um sociólogo fazer um estudo para entender porque os brasileiros estavam vindo para lá. Quando foram olhar, era a novela. Pediram para a Rede Globo formalmente pensar, porque inclusive ia ter um processo sobre o Brasil, né? E aí a Rede Globo teve que mudar a personagem, que era a Débora Seco, para voltar e se lascar nos Estados Unidos. Entendeu? Então a novela é muito poderosa sobre O poder é muito forte. É muito forte. É um meio de comunicação de massa, né? Muito poderoso, né? Por sinal. Gente, a gente pensar, as nossas vozes brigavam com a TV. Não, mulher, tu sabe que ele te trai, não vai ficar com ele, não, tu é muito besta. Então percebe o poder. A minha mãe até hoje. Percebe o poder que a novela tem, que... Mas, vó, já tá escrito ali, o escrito já tá certo. Não, mas ele é muito besta, você não tá achando que ele é besta, E agora não. vem a internet para diminuir o impacto da TV, né? A internet... Assim, o impacto da TV, mas não o impacto sobre... Não, porque agora é streaming, né? Sim.
O Agora stream você é novo, escolhe, né? E ao mesmo tempo você tem várias opções, você não sabe nem o que vai assistir. Porque eu acho que a gente é mais um produto do algoritmo do que a gente que controla ele, mas... Não, com certeza. Gente, olha só, era um desafio a gente tentar discutir a prova toda em 50 minutos, né? Mas a gente quis trazer aqui uma ideia central. Nós já estamos no bate-papo há mais de 50 minutos e eu queria que vocês trouxessem para o aluno a visão geral de vocês, né? Quais são as recomendações e a sugestão para o próximo ano? Porque a gente não pode deixar claro, a gente tem que deixar claro que o aluno, depois que ele faz a sua correção, e esse vídeo vai sair depois do gabarito, quarta-feira sai o gabarito, e ele sai depois, o aluno ele tem uma compreensão se ele vai ou não conseguir. Então, quais são os cuidados para essa próxima jornada de quem, infelizmente, não conseguiu? Começa, Luiz, que você está com a sua... Eu acho que, Stefano, aquilo que a gente começou a falar no início é uma coisa muito importante. O aluno prestar atenção nas habilidades e nas competências. E também na ideia da contextualização. Eu falava com os alunos, gente, escravidão é um tema que sempre cai. Mas olhem, ele não quer mais saber qual foi a data que isso aconteceu. Ele não quer saber o que é que a lei do sexagenário diz. Não, ele quer saber o pós. Como é que foi o pós-escravidão? Qual são o contexto da sociedade? Ou se não, o Enem também gosta, beleza, de onde veio esse escravo? Como era esse local na África? O que eles faziam? Como era a organização social deles? São coisas que o Enem gosta de trabalhar hoje. Então, o conselho para a prova de ciências humanas, primeiro você precisa ler muito, porque, acredito que o Rafa vai concordar comigo, teve muito texto e menos imagem. Essa prova teve diversas imagens, mas foi uma prova de textos maiores. Foi uma prova muito pesada em textos. Então, se eu não venho me preparando com leitura, na hora do jogo, não vai dar certo. Porque o treino difícil para jogar fácil. Isso, exatamente. Ou seja, então eu preciso... copiando ele, viu? Eu estou copiando o coach. Então, a gente precisa vir treinando para isso. Então, ler muito é algo importante. E, atrelado ao conteúdo, trabalhar também as habilidades e competências. E poder ter um poder de contextualização. E um detalhe, e também poder entender o cotidiano do dia a dia. Porque tem muitas questões como essa mesma aqui, né? A gente pode fazer uma análise clara. Hoje a minha avó teve tantos filhos, a minha mãe teve tantos filhos, já a minha tia, que é mais nova, teve menos filhos. Mas o que foi que fez? Porque percebe, isso é dia a dia. Na nossa família aqui, acontece isso. Né? A minha avó teve 6, a minha mãe começou a trabalhar muito nova, só teve 2. Aí aquela agora só tem 1. Eu só tenho 1 e não pretendo ir para o outro. Ou seja, porque a gente faz tanta coisa, o mercado de trabalho, quando a gente chega, não tem tempo. Então a gente percebe que o dia a dia mostra isso. Então assim, eu vou jogar para o Rafa, iniciar respondendo isso. Como Rafa, que o aluno ele consegue então poder... entender, estudar o dia a dia para responder as provas. Espera aí, viu, Rafa? Porque ele tá querendo tomar meu lugar, viu? Eu tô sentindo isso. A gente mudar aqui a disposição das mudar, cadeiras. Kleber, aperta aí o botão pro Luiz ser ejetado. Mas olha só, o Luiz falou algo importante, que é, inclusive, antes do Rafa falar, o que eu queria destacar para o Rafa. É uma prova que mais da metade dela está na sociologia e na filosofia. Esteve esse ano, não necessariamente vai estar no 2020. Nos últimos anos. Mas eu acho que é uma tendência, viu? Porque quando a gente fala em competência e habilidades, 7 competências, 30 habilidades, a gente vai ter uma prova mais voltada para o cotidiano, com a parte de conceitos mais fortes e atrelada ao hoje, né? É justamente essa parte que eu queria. Nessa transição, eu preciso do conteúdo, mas eu preciso aplicar esse conteúdo à vivência do hoje, né? É porque, na verdade, é o seguinte. Para a ideia do Enem, é muito difícil você fazer questões puras. A lógica dele, o funcionamento dele, né? Então, o que a gente notou nessa prova? Tiveram questões puras de geografia, questões puras de filosofia e questões puras de história. As outras foram misturadas, sociologia com outras áreas, né? Só que tem um lance muito interessante. Sociologia com outras áreas. Com as demais, né? Tá sentindo? Não, porque tá quase um flagelo aqui, pelo amor de Deus. Ele veio com a idade média, né? A peste bubônica aqui, misericórdia. Mas assim, você vê que não teve questões puras de sociologia. Pura mesmo, assim, de um autor específico dele. Não teve, sei lá, um Bauman na parte sociológica. Então, essa prova, ela sempre vai ter essa mistura, né? E eu acho que vai ser uma tendência para o ano que vem, ela tá ali no meio. Só que,
toda sociologia, ela é contextualizada. Se ela é contextualizada, ela também é histórica. Então, entender contexto, se você não entende contexto, você vai ter problema. Você precisa entender contexto. Sociologicamente falando, tem um macete que a gente tem que pensar que é o seguinte. A questão está falando sobre o quê? Consumo, ideologias, política, preconceitos. Tem que ter uma palavra-chave. Porque a resposta vai trazer isso daí. Então, se eu entendo que a questão está falando sobre questões de poder, é questões políticas. Então, vai ter uma puxada para ali. Você identificar isso na área de sociologia é muito importante. Então, identifiquei política. Deixa o flagelo voltar. Identifiquei política. Beleza. Identifiquei contexto, você não erra. E uma coisa que eu acho que eu comentei da outra vez é o seguinte. Quando eu vou passando por um monte de questão que eu não sei se eu acertei ou errei, eu sofro. Então, é melhor eu seguir adiante. Então, eu tô acertando. Tá fazendo sentido essa coisa toda, né? E quando você vai pra filosofia, no mínimo, e eu não tô falando pro mínimo, que eu sei que quem assiste aqui não é do mínimo, eu preciso saber os autores bases. Porque Sartre existencialismo, existirão outros, existirão. Mas na diferença a questão vai te dizer lá, ó. Sei lá, Kierkegaard, aí ele vai colocar o que ele se diferencia do Sartre, que é o nosso norte, né? Então estudar para filosofia é botar os autores mesmo e não é entender o conteúdo, é entender a forma que eles pensam. Forma e conteúdo são coisas diferentes. Você entende a forma que DK pensa, eu entendo que é sempre dualismo. Você entende que é Sartre, eu entendo que é liberdade, né? Então, resumindo tudo, sociologia e história vão estar sempre de mãos dadas, apesar das brincadeiras, eles vão estar ali o tempo todo. Eu vou ter que entender qual é a ideia central e qual é o contexto, e eu vou responder. As demais disciplinas, como geografia, né, que a gente não tem essa autoridade para falar, né? Geografia física, né? Geografia que infelizmente um tempo desse, coitadinha, quase não vinha aparecendo. Se tivesse um geógrafo aqui há alguns anos, a gente não ia deixar, a gente ia botar ele no cantinho da sala ali, escondido, né? Triste. E as questões de geografia física que vocês não discutem muito, né? Foram muito mais fáceis, porque o alto grau de interpretação predominou. Até habilidade nelas. e competência. Até nelas. Então assim, e eu acho que no final, fechando tudo, tem que ser um bom leitor. Tem que ser um bom leitor. E tem uma coisa que me dá uma certa coisa, uma agonia, é o seguinte. A prova é cansativa. Eu não consigo achar a leitura cansativa. Eu acho que a gente repete tanto isso, de alguma forma, que a gente tá aceitando isso, sabe? É ruim. Química é ruim. Será que é ruim ou eu aprendi e me disseram que era ruim? Né? Então, eu vou dizer, leitura é ótimo. Leia. Pronto. Tente que vai dar certo. Sai um pouco do celular, ou leia no celular, sai um pouco da TV, né? Ou leia. joga ali alguma coisa. Porque assim como ela falou, só vai ser cansativa se eu não tenho a prática. Se eu não tenho a prática, vai dar ruim. É verdade. Pra gente encerrar aqui, eu diria para você o seguinte, né? Como um mentor desses processos seletivos, eu começaria diferente. Porque você vai ter muita aula de conteúdo, você vai ter muito tempo para leitura. Eu começaria primeiro tentando entender as regras do jogo. Pegaria a matriz de 2023, faria uma leitura sobre as competências e sobre as habilidades de cada competência. Além disso, eu procuraria questões materiais na internet que fossem destacando a competência e a habilidade para que eu me familiarize com as regras do jogo. E aí sim, com as aulas dos seus incríveis e belíssimos professores como eles, dar luz, né? Trazer o contexto histórico e me situar nessa discussão. Porque muitas vezes a gente acha que é só sentar a bunda na cadeira, estudar ou fazer as antigas provas, e esquece que ela tem um norte, né? 7 competências, 30 habilidades para essa parte. Quero agradecer a presença dos dois, foi muito bom conversar com vocês, mais com você do que com ele, porque ele tossiu mais do que tudo, né? Eu já tô corizando aqui, viu? Eu já tô com febre, viu? Eu já tenho alguma coisa errada aqui. Eu acho que o Covid. Ele trouxe aquele problema da múmia, das bactérias, né? Bactérias. Porque esse povo de história. Mas foi muito bom compartilhar esse momento. Antes do podcast, tava uma guerra muito grande, uma guerra de vaidades aqui. Ó, Luiz, tu vai ficar calado, porque só quem vai falar sou eu. Eu já cheguei ele me atacando. Era. Não. Contra fatos, não há argumentos. 4 questões. Foram 4? Ou foram 3? 2. Foram 2 de ditadura? Porque tu não chegou nela ainda. Mas não foram 2 de ditadura? 2 de ditadura. Uma de quê? Uma de quê mais?
uma de idade média, E mais moderna, o quê? Iluminismo. Iluminismo nasceu. É mesmo. Ideias. escravidão. Bichinho. Porque tudo é história, né, gente? Ele quer se apossar. Porque E aí, dentro das gente, ciências humanas a história... Eu aconselho vocês a voltar nos vídeos em que eu conversei separadamente com os dois, foi muito melhor. E vocês vão perceber que o que eles falaram naquele vídeo acabou se confirmando nessa prova. É importante que você entenda que todo esse nosso esforço aqui é exclusivamente para que você amadureça, aprenda as regras do jogo e consiga caminhar cada vez mais rumo aos seus objetivos, ou no meu caso, a um sonho, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Da próxima vez, toma um Benegripe, um Coristina D, senão você vai ficar amordaçado, né? Deu uma máscara. Rafa, e foi muito bom tê-los aqui hoje, viu? Top demais. Sempre bom, Rafa, estar com você. Você é fera. Eu não achei tão bom, não, entendeu? Assim, eu tô achando que hoje eu vou adoecer. Pode não, que amanhã tem aula, viu? Eita, bom que isso tá gravado. Meu chefe já está vendo que eu estou sendo atacado por vírus e bactérias. Já tô me sentindo meio mal aqui. Vou fazer uma ligação para 2 diretores para resolver essa situação. Senhor Jesus, a maldade. Gente, muito obrigado. Nos vemos na próxima semana, terça-feira, e nós vamos dar continuidade a esse projeto, né? Discutir a prova de humanas e algumas questões, discutir o tema de redação, natureza e matemática. Então, essa galera aí, nos vídeos das próximas semanas, agora novembro, início de dezembro, é exclusivo para a gente refletir a prova, né? E mais à frente, com a equipe de profissionais... Alguém tem uma pastilha de hortelã. Com a equipe de profissionais que vão dar norte à sua construção de plano de trabalho e rotina de estudo. Então, nos vemos por aí. Quem puder fazer uma Bolsa Farmácia, eu vou colocar na descrição desse vídeo o Pix pro Luiz. Eu já fiz pro casamento deles, os meninos ficavam jogando moeda. Acho uma ótima ideia. É uma contribuição para ele comprar um Benegripe e a gente tem uma conversa. Meu olho já tá doendo aqui, gente. Sério. Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, tamo junto.